Saudações, rapaziada! Eu sei que você estava com saudade de mim, não adianta mentir. E a gente vai falar agora da filosofia. A gente vai entrar num ponto que é bem amplo e vai falar de filosofia, de sociologia, de história, de várias coisas. Mas a gente visando a compreensão política. E aí, deixa sua curtidinha aí, deixa sua inscriçãozinha aí para a gente ajudar no canal. Ó, é o seguinte. Então a gente falou do Maquiavel. Maquiavel, então, traz essa ideia a ideia do Maquiavel, do pensamento separando a política da prática. Então, política, moral e prática. Política tem uma atividade prática, então não é ligada à moral. Então, isso aí a gente vai dar um problema danado. E aí vai levantar a questão. Então, para que serve o Estado? Então, hoje eu vou falar para você a origem, as teorias da origem do Estado. Então, o Estado, ele surgiu como? Então você tem algumas teorias e a gente vai focar em uma e eu vou dizer para você já já. Então a teoria geral da origem do Estado quer dizer que o Estado é uma construção artificial. Então isso aí você tem que lembrar, porque isso já é um consenso. Então o Estado foi criado pelo homem, beleza? Agora, qual é o motivo que levou a essa criação? Então vamos entender. Primeiramente, você teria um motivo que a gente vai chamar de teoria familiar, né? Então, o Estado seria originado a partir das noções que a gente tem de família. Então, primeiramente, você tem a família, essa família vai se crescendo, maior, tendo outras relações, e aí é preciso organizar essas relações. E a figura do pai vai ser o exemplo daquele que vai ser o líder. Então, se você tem um pai, você vai ter, a exemplo do pai, um governante, um governador, a exemplo dele, um rei, e aí vai. Então, a figura da família iniciar o processo. O Aristóteles é um cara que defende esse tipo de teoria. Então, o Estado seria iniciado a partir da visão da família. Agora, atenção, se liga na ideia, é o seguinte, velho. Ó, nós temos aí também a teoria matriarcal. Então, também poderia ter surgido na família, mas que seria a mãe a chefe, né? Agora a gente tem uma questão mundo ocidental muito ligada à ideia do patriarcal, a questão religiosa também. Então isso tudo vai influenciar, mas existem algumas ideias que a mãe também seria um exemplo de liderança, chefia do Estado, né? E a gente vê alguns exemplos aí também. Ó, a partir dessa ideia, a gente tem uma outra ideia também, que é chamada de teoria da força ou teoria violenta. Então, olha que interessante. O Estado ele surgiria de conflitos. Como assim? Imagina grupos que eles estão organizados e eles entram em conflito. E aí o que vai acontecer? Ganhou. E esse aqui vai subjugar o que perdeu. Sacou? Então o que vai acontecer? Esse cara que perdeu, ele vai querer tramar contra o que ganhou. E aí o que vai acontecer? Precisa ter um sistema, uma segurança para não deixar isso acontecer. Imagina, todo mundo ia correr risco. Então, por causa dessa ideia de violência ou força, você teria que criar um sistema para manter os vencidos subjugados. Esse sistema, então, seria o Estado. Então, o Estado surgiria dos conflitos entre grupos que cada vez se tornaram mais fortes e sobreviveram ao outro, tá? Sobreviveram ao embate. Então, o vencedor se tornou dono daquilo tudo, inclusive dos perdedores, e os perdedores foram obrigados a aceitar essa ideia, e aí são obrigados também a viver sobre aquele Estado. Então, o Estado viria desse conflito ou da necessidade de apaziguar esse conflito, tá? Entendendo isso aí, isso parte não só da questão física, violência, mas vai para as questões políticas, sociais, vai também para a questão econômica, né? E aí vai. Beleza? Uma outra teoria também é chamada de teoria econômica. Então, o que vai acontecer? É preciso ter uma organização entre os meios de produção ali daquele local para que isso gere cada vez mais lucro. Então é preciso que você organize quem vai produzir, quem vai receber, quem vai vender, a quanto vai ser, né? E é preciso então que surja algo que administre. E aí seria a ideia do Estado.
Então, o Estado derivaria dessa necessidade de manter o poder econômico. Também é uma ideia, uma teoria. A teoria que a gente vai aprofundar a partir da próxima aula é a teoria do contrato social. Então, na visão de alguns autores chamados contratualistas, que a gente já comentou alguns, é a teoria que vai mostrar que o Estado vai surgir da necessidade, né, de um acordo entre o indivíduo e o Estado. Então, daí contrato. E aí, nesse acordo, ele tem os direitos naturais e ele vai negociar esses direitos em favor de alguma coisa que ele precise. Então, o Estado ele vai surgir de um acordo entre o indivíduo e o Estado para que o Estado mantenha ali aquela vida social de uma maneira boa ou positiva. Né? Então, vai ser um contrato. E aí, os principais contratualistas são o Hobbes, Locke e Rousseau. Né? Então, eles vão colocar essa teoria dessa troca. Tá certo? Então, aí você tem a teoria jurídica, para finalizar. Então, a teoria que o Estado surgiu também de necessidades jurídicas e políticas que os homens vão ter e vão precisar. Tá certo? Então, o que geralmente aparece para a gente em relação à prova, esse tipo de coisa, é o questionamento da teoria patriarcal e o contrato social. Tá? Então, o contrato social vai ser assunto para um outro vídeo. E a gente vai continuar falando. Então, é isso. Eu agradeço a tua atenção e depois a gente vai continuando. Um abraço para vocês e até bem breve.